gente, tudo bom com vocês? Esse mês a gente está fazendo toda uma programação sobre o Pantera Negra e para isso eu me preparei lendo esse livro maravilhoso que chama Entre o Mundo e Eu, que é do roteirista do Pantera Negra chamado Ta-Nehisi Coates. Ele é um jornalista, né, que foi bem conhecido durante o período do governo do Obama por ter sido um forte opositor, assim. Só que é muito curioso que, ao mesmo tempo que ele era um grande opositor, ele também reconhecia muito bem todas as qualidades, assim, principalmente a questão do ganho de capital simbólico para a população negra como um todo. Esse livro aqui, o Entre o Mundo e Eu, ele é bastante controverso, porque, gente, o Ta-Nehisi escreve muito bem. Tipo, pensa numa escrita que é assim, lírica, e isso não é uma forma de dizer, tipo, isso é uma prosa poética que a gente usa para dizer que o texto é ruim ou que ele é muito confuso. Na verdade, o lirismo aqui do Ta-Nehisi Coates, ele é perfeito, assim, porque ele está tratando aqui de questões muito fortes e muito caras para a população negra, sabe? Entre o Mundo e Eu foi publicado em 2015, né, nos Estados Unidos, foi publicado no mesmo ano aqui no Brasil, pela editora Objetiva. É uma carta do Ta-Nehisi Coates para o seu filho, Samori. Nesse livro aqui, ele vai construindo vários conceitos, é uma carta bastante inspirada no modo de escrever do James Baldwin, que é um dos grandes escritores da época dos direitos civis e que foi jogado no ostracismo por ser homem negro e gay. O interessante do pensamento do Ta-Nehisi é que ele consegue transcender muitas coisas do pensamento dicotômico, né, dos Estados Unidos, dos pensadores negros dos anos 60, assim, que é o Martin Luther King versus o Malcolm X, que o Martin Luther King, ele é muitas vezes muito aclamado pela classe média negra, que é mais cristã, né, mais protestante, e que se a gente tiver moralmente elevado, a gente vai conseguir acabar com o racismo. Assim, o Ta-Nehisi Coates, ele chama isso do sonho, que casa muito com o sonho americano, né? Eu não gosto de usar americano, mas vocês sabem que eu estou traduzindo literalmente. Assim, a sociedade estadunidense, ela é construída dentro desse ideal, esse American Dream, que é exatamente aquela ideia das cerquinhas brancas, de uma família feliz. O problema dessa lógica moralizante é que ela ignora que o racismo é uma estrutura. As sociedades pós-coloniais, elas foram construídas a partir da destruição dos corpos negros. Então, a respeitabilidade, ela precisa vir do opressor, sabe? A gente não tem o poder. Não estou dizendo que o pacifismo é errado, que é um problema, ou que eu não concordo. Eu acho que, na verdade, é muito importante, mas a gente precisa ter uma autocrítica. É claro que eu estou falando de uma maneira muito superficial e que a gente falar daquele momento histórico não faz sentido a gente querer aplicar aquela lógica pro agora, certo? Já o Malcolm X, ele já representa uma perspectiva que é considerada mais radical, porque ele pregava o nacionalismo negro e tinha uma perspectiva de revidar, a gente conseguiria o respeito e manter os nossos corpos salvos. Enfim, nessas duas perspectivas, vocês percebem que existe um silenciamento da voz feminina, da experiência LGBT, e isso faz com que a gente tenha que caminhar um pouco. Então, dos anos 60 a gente teve, depois dos anos 70, um boom de escritas do feminismo negro, né? Então você tem Audre Lorde, você tem a Bambara, você tem várias escritoras que eu não vou conseguir enumerar todas aqui, mas todas elas vão trazer essa perspectiva sobre ser mulher e negra. Você vai ter interseccionalidade, Kimberly Crenshaw, enfim, várias perspectivas, inclusive que muitas vezes nem concordam entre si, mostrando que a voz feminina, as vozes das mulheres, as vozes das pessoas que não são homens e que não são cis necessariamente, essas vozes, elas também são plurais. A gente não pode jogar ninguém no mesmo caminho. É claro que para um pensamento estratégico a gente precisa recorrer ao essencialismo para poder protestar, para poder lutar por direitos, mas ao mesmo tempo a gente não pode suprimir essas identidades dentro dos nossos movimentos. Isso foi um conhecimento desses grupos dos anos 60. E aí o Ta-Nehisi Coates, ele consegue ser exatamente esse elo, assim, ele procura uma terceira via e que é muito pessoal, que é muito intimista e que lembra muito a escrita de feministas negras dos anos 70. Então ele vai falar das fragilidades, mesmo sendo um homem negro heterossexual, ele vai conseguir abrir pra gente as suas fragilidades, ele vai conseguir confessar todos os momentos em que ele se sentiu desempoderado,
E isso é muito forte, isso é muito marcante, porque a gente tem muito pouco contato com essa forma de enxergar o mundo dos homens negros, assim. Porque, enfim, a vulnerabilidade não é bem aceita, né? Nesse livro, o Ta-Nehisi Coates, ele incorpora perspectivas do feminismo negro, ele incorpora outras vozes, e isso é muito, muito importante, porque ele vai usar essa possibilidade de ser um homem negro, sim, sendo, sabe, inserido nesses ambientes em que ele tem visibilidade, para trazer também uma crítica ao sexismo, uma crítica ao machismo, à LGBTfobia, enfim. Então ele acaba sendo muito aliado nessa luta, assim. E em momento nenhum ele fala que é feminista. Isso é muito interessante também, porque ele tem essa autocrítica de pensar que, bom, ele é muito, ele tenta fazer o que ele pode, ele tenta compreender, ele tenta ler mais sobre isso, mas é uma experiência que ele não vai ter nunca, porque ele nasceu em outro corpo, porque ele nasceu com outra identidade. Ele não é, ele não é um feminista ou feminista, e ele não é uma pessoa que vai falar, tipo, desde um lugar de fala da interseccionalidade, porque ele sabe que interseccionalidade não é criar conexão, não é dizer que homem e gay é uma interseccionalidade, não. Compreende que interseccionalidade, né, não falando sobre isso, significa que ele entende que a interseccionalidade diz respeito a uma experiência específica que é de mulheres e negras. Eu diria, assim, que ele não é exatamente uma terceira via, ele está muito mais com o nacionalismo nova era, porque a gente vive num momento em que vários erros que foram cometidos nos anos 60, eles não são mais considerados aceitáveis. Então, o fato do Ta-Nehisi ser ateu também, eu acho que é uma força muito grande na escrita dele, porque ele não vai falar sobre um Deus ou sobre uma explicação espiritual que é para além da vida e tal, porque em vários momentos ele repete assim, a nossa experiência é uma experiência muito física, uma experiência muito materializada. Então a gente não pode perder de vista que o nosso tempo é o aqui e agora, o nosso tempo é cuidar dos nossos corpos, né? Eu acho interessante pensar agora, assim, sobre o modo como ele vai descrevendo os conceitos entre o mundo e eu, exatamente para considerar essa reflexão dele sobre existir alguma coisa entre a experiência que ele pode ter do mundo, assim, a experiência que ele pode ter e que na verdade ele provavelmente não vai ter, assim, porque a gente vive no mundo sem perspectivas de mudanças reais, né, mudanças radicais. O filho dele, nessa carta, ele vai ficar sabendo de que ele também não vai viver no mundo ideal e que o pai vai fazer o possível para proteger o corpo dele, mas para pessoas negras, a primeira função que você aprende é que o seu corpo, ele não vale nada dentro dessa sociedade, você precisa tomar conta do seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa se responsabilizar pelo seu bem-estar, e que ninguém pode se responsabilizar pelo seu bem-estar. Ele conta uma história de quando o Samori era criança, era bebê, tinha uns 3 anos mais ou menos, e que uma senhora branca empurrou o menino no cinema, assim, e que ele ficou chocado porque exatamente o fato do Samori ser uma criança e de não ter como responder àquela violência, mas ao mesmo tempo estando num ambiente requintado e luxuoso, ele não poderia fazer nada sem ser preso, por exemplo. Então quer dizer que o pai não tem o poder suficiente para poder cuidar do corpo do filho. Isso é muito forte. O livro, ele é construído a partir de alguns conceitos, assim, que são bem interessantes para gente. O corpo negro, ele é exatamente o lastro da sociedade capitalista. Então, assim, toda vez que primeiro que os Estados Unidos foram fundados primeiro que os Estados Unidos e todas as nações das Américas foram fundadas a partir da destruição desses corpos, da venda, da expropriação de bens desses corpos, uma vez que a gente tem uma crise nesse sistema, sempre são esses corpos que vão ser destruídos novamente para sempre ter esse laço. Então, a destruição do corpo da população negra não é total, porque é como se fosse, dentro dessa lógica, um investimento para manter sempre o sistema vivo. Essa lógica de destruição do corpo é muito complexa na maneira como ele descreve, porque ele vai falar de como que ser um homem numa periferia fez com que ele tivesse que viver uma realidade em que
tudo era muito agressivo, tudo era muito violento e que se você não responde dessa maneira, você pode ter o seu corpo destruído de qualquer maneira. Você pode ter o seu corpo destruído pela polícia, você pode ter o corpo destruído pelo seu pai, que te ama e que ele sente tanto medo que ele vai tentar destruir o seu corpo para que ninguém, outra pessoa não destrua. E pelas ruas. Assim, você também corre o risco de ser destruído na escola. A violência epistemológica, isso é, a violência que é você não ter acesso à história do seu povo, às conquistas do seu povo, e que você tem o tempo inteiro martelando aquela história sobre escravidão e reduzindo a experiência negra a mártires, isso faz com que a gente cresça sem saber quem a gente é. E isso é uma violência muito grande. Então, a destruição dos corpos ela é uma destruição que é muito física, e ela é física porque ela também é simbólica, assim, isso atua de uma maneira sempre conjunta. E aí, para pensar um pouco mais sobre a questão do sonho, ele fala do sonho americano, que é exatamente o que essa galera negra de classe média tenta viver, assim, é como se fosse uma mimetização do ideal branco e que o seu valor ele é medido a partir do que você tem. Isso é bem capitalista e tal. E aí ele percebe, assim, claro que como criança ele fala sobre o momento em que ele percebeu que nos comerciais de TV ele sempre via um mundo, um universo em que os seus medos e que a sua experiência elas não existiam. Não tinha essa linguagem para falar sobre essas cidades periféricas, sobre o uso de armas, o abuso de drogas, sobre a violência policial. Não existia nada sobre isso na televisão e era como se ele quisesse entender que outra galáxia é essa, que outro mundo é esse em que isso que ele vive não existe. Então, e ele ficava nessa reflexão sobre tipo, uau, como que isso é possível? Como é possível que esses meninos, outros, eles possam ser simplesmente crianças? E é nesse ponto que eu acho interessante, assim, crianças negras não são consideradas crianças, e isso é reiterado o tempo inteiro à medida que o Ta-Nehisi vai conversando com o filho dele nessa carta. Essa lógica dele do nacionalismo, que é um nacionalismo ATI, que vai tentar incluir as vozes femininas e LGBT, é mega importante e ele está super inserido o mundo, uma nação sob nossos pés do Pantera Negra. Então é por isso que eu estou falando sobre esse livro. Enfim, se você gostou, dá um joia, se inscreve se não for inscrito, curte, comenta, enfim, e a gente vai se falando.